Olá pessoal, nesse vídeo vamos continuar falando um pouco sobre prompts e sobre esse ajuste desses resultados de saída no formato JSON. Entrar com alguns detalhes aqui da programação. Então vou chamar minha rotina prompts JSON, tá? Primeiro eu abro as bibliotecas que serão necessárias, basicamente são as mesmas bibliotecas do último vídeo. Eu leio as chaves, vou ler as chaves das minhas duas LLMs, Grok e OpenAI, sendo que a chave do Grok eu não vou usar porque ela é gratuita, ela não há necessidade de usar. E aqui eu vou mostrar uma terceira opção para montar o prompt. Nós já tínhamos feito aqui, na aula anterior, duas opções, o Chat Prompt Template e com Prompt Template, né? A gente tinha visto isso aqui na última aula, quando a gente usou o Chat Prompt Template e o Prompt Template. E o nosso template, ele incluía os exemplos dentro do próprio template aqui, tá? Agora a gente vai usar uma terceira opção, Few Shot Prompt Template. Então, para fazer Few Shots, eu fiz Few Shots usando o Chat Prompt Template e o Prompt Template. Agora eu vou fazer o Few Shots usando o Few Shot Prompt Template, que é um template já próprio para isso. É uma terceira alternativa para você tentar fazer. Então, como é que o Few Shot Prompt Template vai funcionar? Bom, primeiro eu carrego todos os meus exemplos aqui numa lista. Então, eu carreguei minha lista. Primeiro exemplo, o time fez uma excelente apresentação e marcou vários gols. Bom, sentimento positivo, tema, time. Segundo, o restaurante tem um serviço ruim e a comida deixa a desejar. Sentimento negativo, tema, restaurante. E o terceiro, o podcast tem uma participação razoável, mas sem grandes destaques. Sentimento neutro, tema, podcast. Tá? Bom, eu vejo agora então. Vou executar aqui e vou ler então os meus exemplos. Os exemplos, então, eu tenho 3 exemplos que eu carreguei. Agora, vamos supor que eu queira carregar um quarto exemplo. Eu vou usar a função append. Examples.append, tá? Que aí ele já vai fazer o append certinho. Eu fiz o append, vou dar o exemplo novamente. Você vê que aparece agora certinho. O quarto exemplo, o restaurante era bom e a música agradável, aparece aqui como quarto exemplo. E assim eu posso fazer novos appends, tá? Então eu vou colocando nessa variável exemples, eu vou colocando todos os meus exemplos, tá? Agora eu tenho que formar um, um prompt desses exemplos. Para montar esse prompt, eu vou montar essas duas estruturas aqui. Primeiro, uma string especificando o template de cada item, cada registro. Ó, ele tem um tema e tem resposta, tá? Então, tem um tema e tem resposta. Texto e resposta, né? Texto e resposta. E aí eu vou transformar isso em prompt. Vou usar o prompt template para isso. Então, prompt template, minhas variáveis de entrada são texto e resposta, e o meu template é essa string aqui que eu acabei de criar. O exemplo front template. Aí eu criei meu exemplo prompt, já está como prompt. Bom, para eu usar agora o few shot template, então eu vou passar os meus exemplos que eu criei, aqueles exemplos que eu criei, né? Que é a minha lista com os exemplos. Eu vou criar o meu prompt example. O prompt example é o prompt de cada registro, que vai ser então esse aqui, o example prompt. Eu vou ter o que eu vou chamar de prefixo, onde ele vai dar uma instrução ali para o LLM, né? Classifica o sentimento e o tema do texto a seguir. Depois o sufixo, que vai ser onde vai aparecer a resposta, vai aparecer texto, dois pontos, input, em formato JSON. Então, estou especificando que a minha saída vai ter que ser em formato JSON. E aqui as minhas variáveis, que no caso só é uma variável só, que é o input.
tá? Bom, a minha query inicial eu vou colocar nessa variável, input text. O filme foi interessante, mas a atuação deixou a desejar. Vamos ver como é que ele vai classificar isso. Vou chamar minha LLM vou chamar o chat OpenAI. Vou chamar meu parser, fazer o encadeamento do prompt com LLM com output parser. Tudo isso a gente já viu na última aula. E vou chamar minha LLM com chain.invoke. Variável de entrada é a input. Quem é o meu input? É o meu input text, que é o filme foi interessante. Poderia ter colocado aqui direto, o filme foi interessante, mas a atuação deixou a desejar. Tá? Então, vamos executar essa função aqui. Vamos executar o FewShot Prompt Template. E vai ser o FewShot Prompt Template, o prompt, né, que eu vou usar aqui no meu encadeamento. Vamos ver a resposta. Resposta, sentimento, neutro. É neutro? O filme foi interessante, mas a atuação deixou a desejar. Ele classificou como neutro. E o tema é filme. Tudo bem, então ele me deu a resposta em JSON, tá? Isso porque eu escrevi isso aqui. Se eu não escrevesse isso aqui, o que ele faria? Eu vou montar agora o prompt sem ter aquele formato JSON, tá? Como é que ele retornaria? Ele retornaria limpo. Ele retornaria resposta, sentimento, neutro, tema, filme, que é como ele está dando nos exemplos, né? Os exemplos estão dando a resposta nos exemplos, ela aparece limpa sem ser JSON. Sentimento positivo, tema livre. Então aqui ele especificaria, ele seguiria o exemplo, né? Agora, se eu especifico aqui no meu sufixo em formato JSON, aí ele já vai saber que vai ter que ser formato JSON, ele então vai especificar a saída em formato JSON, tá? Só que você vê que isso aqui não está exatamente em formato JSON, porque ele colocou essa marca aqui e colocou essa marca aqui. Então eu vou ter que tratar essa saída aí. Essa saída response, eu vou dar um response strip para tirar as barras. Eu vou tratar essa primeira parte aqui, que é esse JSON pula linha. Ó, plique, 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 JSON pula linha, barra N. E no final, pula linha, plique, plique, plique. Pula linha, plique, plique, plique. Vou dar um replace nisso. Pega esse trecho e substitui por vazio. Pega esse trecho e substitui por vazio. E vamos dar agora print JSON data. Você vê que JSON data já é uma string lá que ela está limpa. Ela não aparece mais com essas marcações aqui. Agora sim, isso aqui está com cara de JSON. Então vamos pegar esse JSON aí, converter ele realmente para dados, que é o formato JSON mesmo. Ele vai interpretar isso como uma string JSON e vamos imprimir sentimento. Vai ser dados.get, entre parênteses, sentimento, e o tema, dados.get.tema. Vamos ver se ele vai ser capaz de pegar. Pegou. Sentimento neutro e filme, tema filme. Então ele conseguiu fazer a leitura do JSON. Quando ele dá essa função aqui, dados get, é porque isso de fato é um JSON, né? Ele, nesse bloco try except, ele não deu erro. Se desse erro, ele ia apresentar JSON não identificado. Então eu tive que fazer um pequeno tratamento aqui para que ele me retornasse um formato JSON. Então, é isso que eu queria mostrar nesse vídeo, ou seja, eu acabei mostrando aqui mais uma alternativa para fazer o FewShot Template, usando os exemplos aqui, deixando reservado numa lista, tá? Então, vamos supor, se eu verificar que esse valor aqui está correto, né, eu posso muito bem chegar e acrescentar isso aqui para minha lista, se eu quiser. Então é isso. Esse era o objetivo aí da aula. Muito obrigado, então.